Olá, amigos. Vivemos tempos complexos e, particularmente para a diplomacia brasileira, nos encontramos numa situação talvez das mais difíceis depois de 1945. Eu sou Francisco Carlos Teixeira, da UFRJ, e estou aqui para comentar um pouco desse cenário internacional, as relações internacionais e a inserção do Brasil. Não é novidade, mas a guerra entre Estados Unidos e Israel contra o Irã, agora apoiado claramente pelos Houthis do Iêmen, se tornou novamente uma guerra de grandes proporções. Os acordos foram todos por água abaixo, e isso era relativamente esperado, dado a inconstância de Trump e a não formulação de uma coisa que é fundamental para um país quando ele entra em guerra, até para que ele possa sair da guerra. Quais são os objetivos, afinal, do governo Trump no Oriente Médio e especialmente no Irã? Isso ninguém consegue dizer com clareza. Há um contexto maior com dois elementos fundamentais. Em primeiro lugar, está muito claro, e o Trump fala isso o tempo todo, que ele quer lançar a mão dos recursos energéticos, do petróleo, da energia, né, do mundo inteiro. Ele fez isso com a Venezuela, ele está fazendo isso com o Irã, né, dois dos maiores produtores de petróleo do mundo, mas ele também ameaça Cuba, que é uma grande produtora de açúcar e, portanto, de etanol. E ele bate fortemente no Brasil, que também é um grande produtor tanto de etanol quanto de petróleo, e ameaça anexar o Canadá. Ele quer transformar o Canadá no 51º estado da União, né? Todos esses países, incluindo o Canadá, são grandes produtores de energia, seja etanol e petróleo, seja petróleo e gás, ou seja, as três coisas juntas, como é o caso, por exemplo, do Brasil. A segunda coisa é que ele queria, e isso estava muito claro, acabar com a guerra no Oriente Médio, sair dali, né, entregar tudo a Israel e construir uma riviera, né, uma área de turismo hoteleira. Ele é desse setor imobiliário, ele acha que tudo se resolve assim, né, na região da Palestina, né? E por isso ele deu carta branca a Israel. Mas notemos, a carta branca para o genocídio foi dado antes por Joe Biden, né? Foi Biden que armou, continuou financiando e ficou calado, né, durante o genocídio em Gaza, na sua fase mais aguda. Agora continua, né, nesse sentido. Então a diferença entre democratas e republicanos quanto a isso é muito baixa, né? Pode ter uma figura mais polida, né, como Biden, ou uma mais desavergonhada, como Trump, mas é a mesma política de extermínio, de genocídio no Oriente Médio, né? Nesse momento, o resultado da guerra, para inconformidade de Trump, até agora, o que resultou, o que deu as consequências que se deram a partir desse momento, é um descrédito total, né, em relação aos Estados Unidos. Vários países, né, desde o Bahrein até a Arábia Saudita, passando pelo Kuwait, passando pela Jordânia e o próprio Israel, achavam que os Estados Unidos tinham, né, era um escudo protetor para seus objetivos, e que ninguém ia poder, de uma forma ou de outra, enfrentar os Estados Unidos ali com suas dezenas de bases e sua frota, né, no Índico e sua frota no Mar Mediterrâneo. Mas isso aconteceu. O Irã enfrentou, dada a desproporção, a assimetria de poderes, enfrentou até agora com sucesso. Os Estados Unidos, hoje, na quinta-feira, 23 de julho, ele promete uma guerra total contra o Irã. Ele já prometeu isso, mas ele é possível de fazer isso, né? E vemos com muito temor essa possibilidade e o uso de armas ditas estratégicas de destruição em massa, né? Nesse momento, exatamente nesse momento, os Estados Unidos assinam um acordo com a Arábia Saudita de, como chamar isso, de defesa nuclear, né? O príncipe Salman
perguntado se a Arábia Saudita iria desenvolver armas nucleares, ele disse que não, ela não precisava desenvolver armas nucleares, ela comprava armas nucleares. Isso é muito perigoso, né? Um país, por exemplo, a Alemanha, que está interessada em desenvolver armas nucleares, precisa de 1 ano só para fazer isso. O Brasil, se quisesse, possivelmente com 3 anos, ele poderia produzir uma primeira arma nuclear de teste nesse sentido. A Arábia Saudita não teria tanto essa chance, mas tem o dinheiro para fazer isso, para comprar armas nucleares. E isso seria uma compra via empresas privadas, mas todas fachadas, evidentemente, do Pentágono, que já iria com a sua equipe, né, de técnicos ou conselheiros, digamos assim, para usar essas armas, porque não tem nenhum treino efetivamente na Arábia Saudita. A região é uma região muito poluída, né, por armas nucleares. Temos Israel ali, temos o Paquistão, temos a própria Índia um pouco mais ali e em cima a Rússia. O uso de uma arma nuclear nessas condições, nessa região, poderia facilmente desencadear, né, uma reação em cadeia de proporções incontroláveis a partir daí, né? Isso é extremamente grave. A Alemanha, na Europa, também está fazendo isso. Está pensando seriamente em optar por um armamento nuclear agora. Ocorre, dada a crise dos Estados Unidos com a OTAN e a ideia do Trump em não mais participar da defesa da Europa. Isso tem que saber se é possível perante o direito internacional. Em Yalta, em Potsdam, e depois, nos vários acordos subsequentes, inclusive em São Francisco, né, e depois na admissão das Alemanhas na ONU, né, ficou muito claro que a Alemanha não poderia ter armas nucleares ou armas ofensivas em grandes proporções. A Rússia veria calmamente, deixaria acontecer o desenvolvimento de um poder nuclear na Alemanha? Setores de oposição a Putin em Moscou, e são setores de oposição ainda mais brabos do que o próprio Putin, né? Acham que um ataque preventivo contra a Alemanha, por exemplo, contra Frankfurt, e isso foi discutido, né, nuclear, desarmaria a OTAN de vez, acabaria com a guerra na Ucrânia e restabeleceria uma hegemonia russa sobre o continente europeu. E não teria nenhuma retaliação. Os Estados Unidos não estariam em condições de ameaçar Nova York, ou Chicago, ou Washington, ou Los Angeles, né, por causa de Frankfurt. E, sem dúvida nenhuma, a França de Macron não vê com nenhuma satisfação o desenvolvimento de um poder nuclear na Alemanha, né? Toda vez que a Alemanha se armou, a gente sabe das consequências, né? O próprio Macron tinha oferecido o escudo nuclear alemão, né? Perdão, o escudo nuclear francês para a defesa dos alemães. Mas os alemães não aceitaram, né? E estão insistindo na questão do desenvolvimento de armas nucleares próprias. Ou seja, estamos numa das situações de crise internacional das mais graves nesse momento. Temos que acompanhar com atenção. Obrigado.